Olá! Era uma vez Honório. Lembra? Este caso foi narrado no início do primeiro vídeo. Se você não viu, assista aquele vídeo primeiro para poder melhor entender esse aqui. Ao final da exposição do tema, traremos a resposta daquela questão. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma vez Direito. Não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, parte geral, vídeo 2. No primeiro vídeo, explicamos o que significa antijuridicidade ou ilicitude e falamos do estado de necessidade. Neste vídeo, vamos estudar a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal, além de responder o problema trazido no início do primeiro vídeo. Não perca! Então, vamos ao tema? Começamos este segundo vídeo analisando o segundo excludente de ilicitude descrita na lei, que é a legítima defesa. A legítima defesa está descrita no artigo 25 do Código Penal, que diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Como se pode notar, ao contrário do estado de necessidade, a legítima defesa não se refere a perigo, mas sim à agressão, que é sinônimo de ataque. A agressão deve ser humana. Por essa razão, uma agressão animal, como vimos no exemplo do estado de necessidade, não é considerado legítima defesa. A agressão também deve ser injusta, que é aquela agressão ilegal, ilícita. A repulsa a uma agressão lícita, como por exemplo um cumprimento de mandado de prisão, por exemplo, não caracteriza a legítima defesa. Ainda, a agressão deve ser atual, que é aquela que está acontecendo, ou iminente, que é aquela que está prestes a acontecer. Não cabe legítima defesa, por exemplo, de uma agressão que já passou ou daquela que talvez vá acontecer. Diante desta agressão injusta, atual ou iminente, o sujeito deve se utilizar dos meios necessários e de forma moderada para apenas repelir a agressão injusta. A intenção é somente fazer cessar a agressão injusta e não promover a vingança do agredido contra o agressor. Assim, qualquer abuso cometido na repulsa da agressão injusta poderá ser considerado como excesso e o sujeito poderá responder penalmente por este excesso. Como exemplo, podemos citar o caso do sujeito que, andando pela rua, se depara com um antigo desafeto, que havia o ameaçado de morte. Ao perceber que o desafeto saca uma arma, o sujeito, de forma mais rápida, saca sua arma e efetua um disparo certeiro e fatal no indivíduo. Perceba que o sujeito está diante de uma agressão iminente, ou seja, está prestes a ser baleado pelo seu desafeto. Ele se utiliza dos meios necessários. Afinal, para combater a agressão de uma arma, ele utilizou outra. Não teria condições de, com as próprias mãos, se defender. Ainda, utiliza sua arma de forma moderada. Ele efetuou apenas um disparo, o qual foi suficiente. Desta forma, a conduta do sujeito, que em tese seria antijurídica, de matar alguém, diante da situação justificante da legítima defesa, passa a ser lícita, porque, como vimos, a legítima defesa exclui a antijuridicidade da conduta e, por consequência, o crime. Outra situação interessante é o caso de uma mulher que, ao ser agredida com socos e chutes por um homem maior e mais forte, utiliza-se, para se defender, um taco de beisebol, passando a desferir tacadas no indivíduo, causando nesses lesões corporais de natureza grave. Considerando que o homem era maior e mais forte que a mulher, não seria razoável exigir que ela se defendesse com as mãos. Dessa forma, podemos afirmar que ela se utilizou dos meios necessários e de forma moderada. Afinal, ela desferiu tacadas até perceber que as agressões contra ela cessaram. Logo, agiu em legítima defesa. Então,
mesmo praticando uma conduta antijurídica, lesões corporais de natureza grave, descritas no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, a situação justificante da legítima defesa exclui a antijuridicidade. Por isso, a mulher não cometeu crime nenhum. Mas vamos inverter a situação. Pensemos agora que a mulher passe a agredir com socos e chutes um homem maior e mais forte que ela. Esse homem, para se defender, pega um taco de beisebol e passa a desferir tacadas na mulher. Poderíamos dizer que ele agiu em legítima defesa? Obviamente que não, porque o homem, por ser maior e mais forte, poderia perfeitamente se defender com as mãos. Assim, a utilização do taco de beisebol não configura como meio necessário e nem a forma moderada de se repelir a agressão. Nesse caso, tem-se o excesso de legítima defesa e o homem responderá pelo resultado desse excesso. Lembre-se sempre, a legítima defesa exige a existência de uma agressão humana, injusta, atual ou iminente, em que o indivíduo tem que usar dos meios necessários de forma moderada para apenas repelir a aludida agressão. Entendido? Seguindo nosso estudo, trazemos a próxima excludente de ilicitude, que é o exercício regular de um direito, descrito no artigo 23 do Código Penal. O exercício regular de um direito defende aquele sujeito que exerce um direito assegurado por lei. Quando o ordenamento jurídico autoriza determinada conduta, seja por qualquer de seus ramos, direito civil, direito administrativo, direito tributário, por exemplo, essas condutas se tornam lícitas para o direito penal. Trata-se de uma excludente de ilicitude que serve para harmonizar o direito penal com os outros ramos do direito, porque seria estranho pensar que o direito civil ou administrativo, por exemplo, permita uma conduta e o direito penal a proíba. Desse modo, podemos citar como exemplo o possuidor de um imóvel que, tendo sua posse esbulhada ou turbada, retira os invasores com sua própria força, respeitando os requisitos do artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Caso o possuidor pratique a conduta nos moldes do artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, a utilização da própria força será caracterizado para fins penais como exercício regular de um direito. Por fim, chegamos à última excludente descrita na lei, o estrito cumprimento do dever legal. Esta excludente é acionada sempre que a própria lei exigir que um agente público realize uma conduta, dando-lhe poder até de praticar fatos descritos na lei como crime para executar o ato legal. O estrito cumprimento de dever legal tem os seguintes requisitos. É necessária a existência prévia de um dever legal, ou seja, uma obrigação imposta por uma norma jurídica de caráter genérico. Ela não precisa ser a lei no sentido formal, pode ser até um ato administrativo, mas este dever legal tem que existir e ser anterior ao ato praticado. O segundo requisito é em relação à atitude do agente público. Esta atitude ela tem que ser pautada nos estritos limites do dever, ou seja, o agente público não pode extrapolar os limites impostos pelo dever legal. O terceiro requisito é em relação à conduta, que, como regra, deve ser de um agente público, mas cabe, excepcionalmente, a conduta de particular. Como exemplos do estrito cumprimento do dever legal, podemos citar o oficial de justiça que cumpre uma ordem de despejo, ou a violência praticada pelo policial para executar um mandado de prisão. Nesses casos, a utilização de força física ou eventual agressão que os agentes pratiquem para cumprir as ordens não caracterizaria crime, porque eles agem no estrito cumprimento do seu dever. Entendido? Então, após estudar essa matéria, você conseguiu responder ao nosso caso exposto no início deste vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se você não conseguiu, vamos à resposta. Ao matar Teobaldo, Honório não cometeu crime, porque agiu diante de uma situação justificante de legítima defesa, uma vez que ele apenas repeliu uma agressão injusta, iminente, utilizando, como vimos, dos meios necessários
e de forma moderada. Assim, a legítima defesa exclui a antijuridicidade da conduta de Honório e, por consequência, exclui o crime. E com isso, encerramos nosso segundo vídeo sobre excludentes de ilicitude, parte geral. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Agradeço muito a sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida, com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!